Sejam todos muito bem-vindos à nossa live Recuperação Administrativa do PIS e COFINS com o uso da tecnologia. Eu sou a doutora Samanta Pinheiro da Silva, sócia da empresa Inovar Consultoria, uma empresa na área de consultoria e treinamentos na área fiscal, contábil, departamento pessoal. Hoje estamos realizando, então, esse encontro, nossa live bate-papo com o pessoal aí da ETC, na figura representada aí pelo meu colega Eduardo Torrião Severo da Costa, nome grande, hein? Eduardo Torrião Severo da Costa, um consultor tributário, trabalhou na Receita Federal durante aproximadamente 37 anos, juntando aí uma expertise relevante na área dos tributos indiretos, tá certo? E desenvolveu, então, uma ferramenta de auditoria digital que visa fazer o quê, pessoal? Visa tratar o cadastro do contribuinte. Então, o cadastro é fundamental para que a gente possa ter uma base de apuração correta, tanto aí para o ICMS, quanto para o IPI, quanto para o PIS e COFINS. Então, a ferramenta inspetor fiscal é uma ferramenta que visa tratar o cadastro. E, ao mesmo tempo, uma vez que esse cadastro está corretamente tratado, nós temos uma possibilidade de fazer recuperação dos últimos 5 anos. Hoje, qual é o cenário que nós nos encontramos? O melhor cenário possível, para recuperação administrativa. Por que o melhor cenário possível? Porque nós tivemos recentemente o julgamento no STF da tese do século, que é a tese da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Esse julgamento, então, ele foi favorável aos contribuintes. Por quê? Porque no julgamento aí dos embargos de declaração propostos pela Procuradoria da Fazenda Nacional, a Procuradoria entendia que o ICMS que não compunha a base de cálculo era o ICMS recolhido pelo contribuinte. E, todavia, o Supremo compreendeu que o ICMS não compõe a receita ou o faturamento, mas é o ICMS destacado na nota, visto que ele é parte do preço, mas a empresa, quando recebe um valor determinado, vamos supor, eu estou fazendo uma venda de uma mercadoria que custa R$1.000, não fica R$1.000, como minha receita. Eu tenho que repassar parte desses R$1.000, o quê? Para o Estado no tocante ao ICMS. Também eu tenho que repassar aí o PIS e COFINS, que vai ser também um outro tema que vai ganhar mais força, que é o tema 1067 do STF. Então, de fato, esse ICMS ele não compõe a minha base, tá? O ICMS é destacado. E a modulação dos efeitos ficou definida a partir de quando? A modulação dos efeitos ficou definida a partir de 15 de março de 2017. O que quer dizer isso, doutora? A modulação dos efeitos. Quer dizer que eu posso recuperar hoje até, desde a presente data, eu posso recuperar aproximadamente 53 meses, que foi a modulação da data do primeiro julgamento em relação a esse tema, que ocorreu em 15 de março de 2017. Tá ok? Todavia, quem protocolou a ação até 15 de março de 2017 ficou numa situação muito melhor, ficou numa situação de poder recuperar os últimos 5 anos antes de 2017. Quem protocolou a ação após 15 de março de 2017, que foi a grande maioria, pode ter uma recuperação aí de 53 meses. Aí me perguntam, doutora, mas eu não entrei com ação. Eu não entrei com ação e eu posso recuperar esse tempo todo? Bom, nós tivemos uma alteração recente do manual da FD Contribuições, perfeito? Nós tivemos a recente alteração e hoje nós temos aí o quê? Na versão 1.35, uma previsão para aqueles contribuintes que não ingressaram com ação
poderem fazer o quê? Poderem fazer a exclusão do ICMS da base de cálculo, desde que isso seja corretamente tratado, tanto na FD contribuições, tá certo? E mediante retificações. Então, temos que entender que eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo recomposição das minhas bases de cálculo. Não se trata de crédito extemporâneo. Não vamos confundir isso com crédito extemporâneo, tá? Isso não é crédito extemporâneo. Eu estou fazendo recomposição das minhas bases de cálculo. Então, para isso, existe a necessidade de fazer o quê? Retificação. Então, uma vez que o contribuinte deseja recuperar os últimos 53 meses, ele vai precisar fazer a retificação. Vamos lá, das FDs contribuições, vai precisar fazer retificação das DCTFs e vai precisar fazer retificação das SCFs. Por que retificadora das SCFs? Porque entendemos que vamos ter aí o quê? Uma diminuição da apuração do resultado da empresa. Então, essa diminuição da apuração do resultado vai gerar impactos para a apuração do IRPJ e contribuição social sobre o lucro líquido. Então, existirá uma necessidade de se fazer as retificadoras das SCFs e existirá uma necessidade de se fazer também a substituição do último arquivo da ECD. Então, eu vou repetir, vamos precisar retificar a FD contribuições, retificação das DCTFs, vamos fazer as retificadoras das SCFs e vamos fazer a substituição do último arquivo da ECD. Então, quando eu orçar o meu trabalho, eu preciso orçar com todo esse contexto, tá certo? Esse contexto é o que eu vou oferecer para o meu cliente na hora de fazer um trabalho de recuperação de créditos fiscais. Bom, então vocês concordam comigo que o volume de obrigações acessórias envolvido aí é grande, tá certo? Samanta? Sim. Alô? Sim, pois não, Secom. Veja bem, eu estou vendo que realmente vai ser grande e confirmo isso, né? O trabalho vai ser bastante árduo. Agora, nessa retificação da SCD-SF, vai trazer o quê? Vai trazer aí um encargo aí com relação à complementação do IRPJ, Imposto de Renda, né? E também da contribuição social. Sem dúvida. Isso, né? Sim. Vai trazer uma complementação. Esse é o nosso posicionamento. Torrião, tem alguma coisa a falar sobre isso, em relação a essa complementação? Está sem o som. A Procuradoria-Geral não se manifestou por isso. São dois procedimentos. Um é você acertar o PIS/COFINS e fazer a recuperação. Agora, isso poderá ter reflexo ou não lá no imposto de renda. Aí tem que ser estudado. Porque tem parecer da Receita, que às vezes diz que não pode, entendeu? Então, isso tem que ser... Não é tão imediato, entendeu? Tem que ser estudado, ver quais são os reflexos desse, o fato de você recuperar, para ver se seria tributável ou não no imposto de renda, isso tem que ser analisado. Você não pode dizer de pronto, tem que ser feito. Porque a própria Receita agora, ela notificou uma série de empresas que são do setor de automóvel concessionária para tributar o bônus que ela recebia dos fabricantes. Então, no procedimento que ela manda fazer, ela deu um prazo até 31 de julho, para quê? Para fazer a denúncia espontânea, porque se não fizer, ela vai autuar. Ela só manda corrigir os PEC contribuições da DCTF, não faz menção de SCF nem SCD. Isso já é uma orientação emanada da Receita, ela desconsidera essa correção. Portanto, isso também pode se aplicar no tocante à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. É interessante. Vamos aguardar, então, a Receita se manifestar, né, sobre o assunto, porque existe um impacto, né, Torrião, no resultado, porque eu vou estar corrigindo o resultado. Confere? Né?
Não, É exatamente o que eu estou pensando, é exatamente isso que eu estou pensando. É nesse sentido que eu estou arguindo a minha pergunta. Isso. Mas, enfim, é melhor o cliente ele fazer uma recuperação do que ele deixar de fazer essa recuperação. Isso, sem dúvida nenhuma, não temos dúvida em relação a isso. Bom, então, feitas essas considerações, pessoal, o que é importante a gente entender que existe um número de obrigações acessórias aí envolvido e que eu preciso, então, orçar corretamente aí o volume de horas. E que o uso da tecnologia favorece, né? Então, estamos aqui com o pessoal da ETC exatamente para fazer o quê? Para fazer o uso da tecnologia, para nós ganharmos tempo. Por quê? Porque a gente vai ter uma demanda grande de empresas que vão procurar esse tipo de trabalho. Todavia, nós precisamos estar preparados com recursos tanto de pessoas, quanto também o quê? De ferramentas. Tá certo? Então, eu espero que vocês fiquem aí à vontade, no sentido de perguntas. Eu vou pedir aí que vocês façam as perguntas utilizando preferencialmente o chat, tá certo? Por que o chat? Porque para que a gente não tenha interrupções, tá certo? Então, utilizem preferencialmente o chat para perguntas e, no final, a gente até pode fazer aí um bate-papo. Tudo bem? Então, pessoal, fiquem aí à vontade. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. E eu vou agora deixar a palavra, então, com o Eduardo Torrião Severo da Costa, representante aí da ETC Infofisco. Então, com a palavra, Eduardo Torrião. Bom, muito bom dia a todos. O nosso objetivo aqui é mostrar exatamente como se faz essa exclusão, em termos práticos, ou seja, partindo de uma nota fiscal. A gente analisa a nota fiscal, vê o que ela tem de ICMS, o que tem de PIS e COFINS, e para fazer a recomposição da base, e mostrar que essa recomposição é feita automaticamente. Eu importo o XML e, a partir daí, já dou imediatamente o resultado da exclusão que tem que ser retificado lá na DCTF. Então, eu vou agora fazer uma demonstração em cima de 3 notas que eu separei exclusivamente. Apareceu aí o XML, uma nota? Sendo sim. Então, esse XML é de uma nota que foi emitida por uma empresa. E, efetivamente, essa empresa aqui, você vai ver que cada produto dela tem lá o valor da mercadoria, tem o valor da base de cálculo, você vê que tem ICMS próprio, você tem IMS-ST. São esses valores aqui, que é o valor do ICMS que está na nota, que vai ter que ser excluído da base de cálculo do PIS e COFINS. Vocês veem que aqui, ó, nessa mercadoria, a base de cálculo do ICMS é 1.761,44. E a base de cálculo do PIS e COFINS é a mesma. Ou seja, ele calculou, nesse caso, o PIS e COFINS sem excluir o ICMS da base de cálculo. E a gente chama atenção que o ICMS a ser excluído é esse aqui, ó, 352,29. Não o ICMS-ST, porque esse aí não tem que ser excluído. E se a empresa tributar o Fundo de Combate à Pobreza, também é destacado no XML, e esse também pode ser excluído. Então, você vai ter notas que têm Fundo de Combate à Pobreza, tem nota que não tem Fundo de Combate à Pobreza, tem nota que tem ST, tem nota que tem ST. Então, qual é a atenção? Você tem que excluir exatamente o ICMS, que é o ICMS próprio e o ICMS-ST. Aliás, ST não é no Fundo de Combate à Pobreza. Então, é isso que você tem que fazer. Eu vou mostrar aqui uma outra nota que, efetivamente, ela tem aqui, ó, ela tem casos que ela tem o Fundo de Combate à Pobreza, ou outros não. Vamos ver essa daqui, tá vendo? Então, essa é a primeira, não foi essa daqui, não. Ó, você tem a nota aqui, ó, você vê aqui, ela tem uma base de cálculo de 290,
ela tem um ICMS de 52,20 e tem um ICMS de Fundo de Combate ao Pobreza de 5,80. Essa empresa aqui, ela já faz a exclusão. Ela deveria ter uma tutela antecipada e então ela já está fazendo a exclusão na nota. Você vai ver que a base de cálculo do PIS e COFINS é 232, que é justamente 290 menos a soma de 52 e 5,80. Então, ela já pratica a exclusão em cima de quê? Dos valores do ICMS próprio e o valor do ICMS do Fundo de Combate à Pobreza. Tirando esses dois, você vai ter uma base de cálculo do PIS e COFINS de 232. Nesse caso, já está sendo excluído. Ela já exclui isso desde que ela entrou na justiça. Ela deve ter conseguido uma tutela antecipada e já vem praticando a exclusão da base de cálculo. Naturalmente, ela deve botar isso numa conta judicial para depois, se a coisa, quando vem à tona agora, ela saca esse dinheiro, já está excluído, é só ela incorporar para a conta dela, entendeu? Então, isso aí eu estou mostrando porque você tem as variáveis, você tem que analisar se tem fundo de combate à pobreza e que ele também terá que ser excluído. Esse é o efeito que tem que ser feito. Então, tudo tem que partir de onde? Da nota. Ou então, partir do XML. Agora eu vou mostrar para vocês, efetivamente, como isso funciona. Como é que a gente montou um sistema para que isso possa efetivamente acontecer. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, em que então, aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma empresa que eu estou chamando aqui Demo Indústria com exclusão. Essa empresa já fez a exclusão. A única coisa que a gente vai fazer agora é ver se ela fez a exclusão correta. Então, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu importar as notas dela. Então, importei nota de 3 meses aqui, 10 de 18, 11, 12. Tem os valores aqui. E você vê que cada nota, você tem na nota, você tem o valor do ICMS, você pode ter o valor do PIS e COFINS, está vendo? Então, isso tudo depende de quê? Depende quando você abre uma nota, ó. Você vai ver os valores que estão de imposto que estão na nota. E depois o que você tem que fazer? Você tem que buscar nessas notas para, se ela tiver ICMS, você excluir do PIS e COFINS. Então, essas notas aqui, ó, como não são venda, ele não tem imposto. Você tem que buscar efetivamente um CFLP que seja de venda para ver quanto é aquele ICMS que ela estaria excluindo. Então, você vê aqui, ó, essa coluna aqui do ICMS, essa nota aqui, ó, ela tem ICMS. Então, qual é o valor de ICMS que ela tem aqui, ó? O valor está aqui, ela teria que excluir esse valor de ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Claro, se a mercadoria for tributada com o PIS e COFINS. Aqui, como é uma transferência de mercadoria, ele não tem PIS e COFINS. Então, nessa nota não há que se excluir. Então, o que você tem que fazer? Você tem que analisar todas as notas que tenham ICMS e PIS e COFINS. Como é que a gente vai ver isso? A gente vai ver isso na análise tributária. Aqui eu tenho... O sistema me permite fazer uma análise tributária. Eu preciso ver o quê? Ó? Eu estou no mês de outubro de 2018, as mercadorias que têm PIS e COFINS destacado e também o ICMS destacado. Então, aqui é que eu tenho que ver, olha, eu tenho que ver quanto é que ele destacou de ICMS. No valor global, ele destacou 1.265.615. Então, para cada nota dessa daqui, eu tenho que pegar o quê? O valor do ICMS que está aqui e excluir da base de cálculo do PIS e COFINS, para poder eu ter o quê? Eu ter esse cálculo. Então, isso daqui, feito isso, o sistema automaticamente já faz isso, ó. Estou dizendo para ele o seguinte, ó, mês a mês, você teve aqui o valor da tua venda,
você tem aqui o valor da base de cálculo do ICMS, você tem o valor do ICMS, você tem a base de cálculo do... Você vê que a base de cálculo aqui do PIS/COFINS é menor que o valor do produto e é menor do que a base de cálculo do ICMS. Normalmente, elas são iguais. Como ele já faz a exclusão, essa base de cálculo está menor. E essa diferença entre isso e isso é justamente o valor do ICMS. E em cima da base de cálculo, ele vai dizer quanto é que ele tinha de imposto. Então, nessa empresa, ela já está fazendo a exclusão. Como é que você vê isso? Você vê isso que a base de cálculo do PIS/COFINS, normalmente, ela deve ser igual à base de cálculo do ICMS. Também não será naqueles casos que tem redução de base de cálculo. É uma outra coisa que você tem que ver. O valor da mercadoria é 1, mas ele tem uma redução da base de cálculo do ICMS. Então, é em cima desse ICMS reduzindo a base de cálculo, ele vai excluir do PIS/COFINS. Então, ele tem que ver na nota. A nota está lá, o valor da mercadoria é 100, e exclui do ICMS da base de cálculo 20, tem 80, que é a base de cálculo ICMS. Em cima dos 80, ele calcula o ICMS, é esse valor que ele vai excluir lá. Então, ele tem que forçosamente analisar o XML para ver como é que está sendo tributado o XML tributado lá no XML, para depois fazer a exclusão. Então, esses valores que estão aqui, ó, você vê isso na análise tributária. Quanto é que eu tive aqui, ó, estou vendo o valor de ICMS. Quanto é que foi o valor de ICMS aqui, ó? PIS e COFINS destacado e valor do ICMS destacado. Ó, são esses valores aqui que a gente efetivamente tem que levar lá para a exclusão. Eu tenho que ver se ele tem ICMS e depois eu vou analisar o PIS e COFINS. Eu tenho que fazer uma análise separada. Para quê? Pegar esses valores que estão aqui da nota, eu levo lá para a minha apuração. Feito isso, eu tenho imediatamente a apuração do quê? A apuração do PIS e COFINS. Nesse caso, como ele já está excluindo, a gente só está aferindo que, efetivamente, qual é o valor que ele, inclusive, deu uma diferençazinha, tá vendo? O valor informado foi 479 e o valor calculado 478. Algum problema na base de cálculo deu essa diferença, mas ela é pequena. Então, isso aí eu estou vendo o quê? Estou vendo uma empresa que efetivamente faz a exclusão. Agora eu vou mostrar para vocês uma empresa que não faz a exclusão. Ou seja, o que ela faz? Ela usa como base de cálculo do ICMS, e a base de cálculo PIS/COFINS, ela usa mesmo sem excluir. Sem excluir, a gente, quando vai para o sistema, a gente vai ver, ó, qual é o valor que ela tinha direito aqui. Ó, se você botar lá COFINS, nesse ano de 2017, de janeiro a dezembro, ela tem o quê? De COFINS a recuperar 7.006.587, que corrigido dá esse valor aqui. Ou seja, o que é isso aqui? É a diferença do ICMS que está compondo a base de cálculo do PIS/COFINS. Você vê que aqui, ó, o que tem aqui? Base de cálculo do ICMS, 47 milhões. Base de cálculo do COFINS informada, 50 milhões. Base de cálculo calculada, excluindo, 45 milhões. Então, você vê que nesse mês aqui, ela tem que recuperar o valor de 491. Qual é esse valor? É justamente a diferença entre retirando da sua base de cálculo do PIS/COFINS, esses 5.168.000, que vai dar os 45 milhões. Então, você já pode demonstrar para o fisco como chegou a esses valores. Agora, os valores aqui estão consolidados. Se você tiver dúvida, você vai na análise tributária. Você vai ver, ó, o que eu tenho de PIS/COFINS destacado, o que eu tenho de ICMS destacado. Aí eu vejo quanto é que é o valor do ICMS, pois eu vou ver qual foi a base de cálculo do PIS/COFINS, que eu vou ter que reajustar ela, porque ela está igual aqui, tá vendo?
Então, se você olhar aqui, a base de cálculo do COFINS vai estar igual à base de cálculo de quê? Do ICMS. Então, o que muda aqui é porque os produtos é que estão mudando. Então, você vê, quando as bases de cálculo são a mesma, do COFINS e do ICMS, e não tem redução de base de cálculo, ele não está excluindo ICMS. Agora, quando a base de cálculo é a mesma e ele exclui ICMS, a base de cálculo do PIS e COFINS vai ser menor do que a base de cálculo ICMS pelo valor do ICMS. Mas, às vezes, a base de cálculo do ICMS tem redução, ele não tem que usar o valor do produto, ele tem que usar o valor da base de cálculo que foi reduzida, praticamente tirar esse ICMS. Então, essa é a conta que tem que ser feita para poder você apurar esses montantes e apresentar esse mapa aqui ao fisco, dizendo quanto é que eu recolhi de imposto a mais. Isso aqui é um mapa sintético. Então, isso é que o sistema faz. Eu importo as notas e faço automaticamente o cálculo da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Quer dizer, é uma conta. Agora, se são milhares de notas, você vê aqui quantas notas essa empresa teve aqui, ó, importada. 53.967 notas. Você imaginou fazer isso uma a uma, para depois montar uma planilha, sem sistema? Vocês têm, imagina o trabalho que você teria isso, ou se fosse fazendo uma planilha Excel? Então, você tem que ter sistema. É isso que o sistema fez. Pegou essas 53 mil notas que estão aqui para fazer o quê? A exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. O que ele tem que fazer? Eu tenho que analisar aquelas notas que têm PIS e COFINS destacado e também ICMS destacado. Você vai ver que tudo aqui é operação de venda, tá vendo? 5.401, porque o fato gerador do PIS e COFINS é venda, não é transferência. Se eu botar aqui PIS e COFINS não destacado, você vai ter outro CFOP que não tem PIS e COFINS. Poderá até ter ICMS, porque a transferência de mercadoria, ela tem ICMS, mas uma transferência de mercadoria de uma filial para outra não tem PIS e COFINS. Então, você não tem que tirar esse ICMS da base de cálculo, porque não houve recolhimento do PIS e COFINS nessa nota. Então, é isso na análise tributária que a gente tem que fazer. Eu tenho que selecionar todos os produtos que têm PIS e COFINS destacado e o ICMS destacado. Eu vejo qual foi o valor do ICMS destacado, para depois eu ir lá no COFINS, dizer, ó, essa base de cálculo aqui, que é de 396, está errada. Eu tenho que retirar dessa base de cálculo o quê? O valor do ICMS que está lá na visão do ICMS. Você pega o produto e vai lá excluir o valor do ICMS que está aqui. Então, essa conta é que o sistema faz automaticamente para te gerar essa planilha. Qual é o trabalho que você teve? Somente fazer a importação dos arquivos. Seleciono, importo. Nesse caso aqui, eu não vou nem fazer saneamento. Por quê? Se ele tributou errado, ele vai pedir o imposto em cima do recolhimento errado. Então, aqui não é recuperação de crédito por indébito. Aqui não houve indébito. Aqui se trata do seguinte, ó, teve ICMS na nota, teve PIS e COFINS. Eu tenho que refazer a base de cálculo do PIS e COFINS. Fazendo o quê? Excluindo o ICMS da base de cálculo. Então, não importa qual é a NCM que esteja aqui. Pode ser até que ela esteja equivocada. Se ela estiver equivocada, ela vai influir no IPI, porque ela é uma indústria, poderá influir no ST, mas não influirá no ICMS, porque o ICMS, o fato de dar a circulação da mercadoria, mas a mercadoria poderá ter ST ou não, em função de quê? Em função do regime tributário, que está aqui, ó. ST, às vezes ele bota 10, tá vendo? Ele bota 50. 50 é isenção.
Ó, 41, tá vendo? Aqui é o ST que ele bota, e mais a mercadoria, ela tem cessão tributária, mas ela só vai ter cessão tributária, na realidade, numa operação que efetivamente tenha que ter ICMS. Se não tiver ICMS, não tem que se falar em cessão tributária. E se tem ICMS ou não, nós temos que analisar o CFOP para ver se aquela operação vai ser tributada ou não. Você vê que todas essas variáveis têm que ser levadas em conta na hora que você tem que fazer suas apurações. E eu garanto a vocês que, sem sistema, você, em vez de fazer isso em 1 hora, você vai fazer em 1 mês, 3 meses. Nós estamos trabalhando com alguns advogados que desistiram de pedir para os contadores fazer esse trabalho. Por quê? A demora é muito grande. Nos procuraram porque, uma vez ele mandando o XML para a gente já gera essa tabela, essa entrega para ele, para a gente chegar na justiça e demonstrar, tá vendo? Esse é o montante que eu tenho que pedir para a Receita. Aquilo quando ainda tem a demanda judicial. Mas agora não tem mais demanda judicial, que é a partir de março de 2017. Aqueles processos que são anteriores a março, tem que mostrar na justiça qual é o valor que é o valor a ser recuperado. E essa planilha vai encerrar o processo judicial para que a justiça reconheça o direito daquilo que é anterior a março de 2017. Se não tiver sistema, não vai. Os contadores não conseguem fazer isso e é muito demorado e não tem tempo, não tem pessoal especializado para fazer isso. É isso que acontece com os escritórios de contabilidade. Por isso que os advogados estão começando a procurar empresas que são especializadas em fazer esse cálculo de uma maneira mais imediata, que é o que o sistema nosso faz. Isso aqui é um case real, isso aqui não é simulação. São notas de empresa que a gente processou e para a gente chegar a esse resultado. Eu só estou mostrando para vocês como é que esse mapa foi apurado. Ele parte da nota, eu analiso a nota, se ela tem ICMS ou PIS/COFINS, consolido isso no que eu chamo de uma análise tributária, segrego ali, depois aí eu vou bater uma coisa com a outra, você vê que o resultado, qual é o inicial? É a nota. A nota eu tenho lá. Então, aqui eu estou vendo, aí depois eu vou fazer análise tributária, onde eu consolido todos os produtos, para saber se ele tem ICMS ou não, e eu faço aqui o destaque, ó. Quero analisar PIS/COFINS destacado e ICMS destacado. Esse é o objeto da ação. Qual é o objeto da ação? Excluir ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Então, ele tem que ter PIS/COFINS, tem que ter ICMS na nota. Se não tiver, se um dos dois não tiver, não é objeto da ação. Ficou claro isso para vocês? Sim, Torreão, ficou claro. Eu queria que você comentasse qual é o seu entendimento na recuperação administrativa da exclusão do ICMS da base, do PIS/COFINS, se também se aplica para o Simples Nacional. Qual é o seu entendimento, por gentileza? O Simples Nacional, por se tratar do regime especial, isso não contempla, mas contempla para o lucro presumido. Perfeitamente. Lucro presumido e lucro real. Não se insere no Simples. Por quê? O Simples é regime especial. Ele não tem ICMS destacado na nota. O ICMS dele é calculado quando ele vai preencher o PG-10. Então, aquele ICMS que ele recolhe lá, ele não pode excluir que não tem, isso não tem amparo, isso não foi objeto da ação, porque não tem ICMS destacado na nota. O posto dele é calculado no PG-10, segundo aquela tabela do anexo 8, lá que diz que faz o rateio dos impostos, entendeu? Então, não se aplica ao Simples. Exatamente. Então, esse também é o meu entendimento, por se tratar de regime próprio específico. Lei Complementar 123 de 2006 prevê que o recolhimento do PIS e COFINS ele seja feito de forma específica. Eu tenho um cálculo específico para o Simples Nacional, e aí não importa se esse Simples está abaixo ou se ele está acima em relação ao sublimite. Então, essa recuperação, no nosso entendimento, ela é aplicável para lucro presumido e lucro real. E nós temos oportunidade, então, de fazer uma recuperação administrativa
2,53 meses. Vocês podem perceber aí, da forma como foi exposto, que o ganho de tempo é fantástico, né? Então, realmente, o cliente aqui, ele vai poder utilizar, né, de um serviço com uma agilidade e a gente colocar, vamos dizer, esse recurso de forma rápida. Torrião, qual você acha que seria a estratégia mais interessante agora, depois que a gente levantou esses números, pedir o quê? Compensação, restituição? Qual, na sua visão, seria a forma mais interessante de se trabalhar, de se materializar essa recuperação? Olha, como isso daí é uma demanda específica, se não fosse a exclusão, eu diria que é mais correto e mais seguro você fazer a restituição. Por quê? Fazendo a restituição, o fisco te pagando, ele automaticamente ele está homologando o teu trabalho. Se você fizer a compensação, pela lei, a Receita tem 5 anos para homologar essa compensação. E se ela considerar uma compensação indevida, você tem uma multa de 50% em cima do valor compensado devidamente. Então, você fica 5 anos sujeito a que a Receita possa revisar essa compensação. Quando se tratar de restituição, como ela está te devolvendo o dinheiro, imagina-se o quê? Que ela, para devolver, ela verificou que está tudo certo. Então, esse efeito de homologação se dá no momento que ela faz o crédito em conta. Isso está homologado. E não tem sentido você pagar e depois, opa, paguei mal, paguei demais, vou pedir esse dinheiro de volta. Então, isso não existe na Receita. A Receita, uma vez pagando, entrando na conta, o processo está liquidado. Agora, compensado, aí pode sim ter os 5 anos da homologação que está na lei. Pode falar, pode fazer a pergunta. Me permita aí uma pergunta? Sim, claro. Veja, o que ocorre é o seguinte, utilizando aí o seu programa, é claro e evidente que o pedido de compensação vai estar correto. Não vamos ter erro no futuro, tá? Com relação à fiscalização. O que acontece hoje em dia é que as empresas estão com a disponibilidade financeira deficitária. O que eles querem realmente agora é o quê? Ter um alívio, tá, nas suas contas a pagar. Por isso que eu vejo, a princípio, tá, verificando. Falhou. Falhou Secom. Mas ele já até me fez esse reporte. Secom, está me ouvindo agora? Estou te ouvindo agora. Pode prosseguir, que teve uma falha. Pode prosseguir, por favor, na tua pergunta. Não sei onde parou. O que eu quero dizer é o seguinte, a disponibilidade financeira da empresa hoje está sendo deficitária. O que eles querem também é um alívio, tá, no caixa. E eu vejo como a compensação mais de imediato, tá, para atender às necessidades das empresas. E a gente, utilizando esse programa do Torreão, que eu estou vendo que é ótimo, inclusive, a gente não vai ter problema, não vejo problema no futuro com a fiscalização nesse sentido. Por isso que eu acho que seria a compensação mais vantajosa para a empresa nesse momento. O que você acha? Eu acho que sim, entendeu? Porque você está deixando de pagar imposto, você diminui. Porque, na realidade, a compensação diminui, que é o valor do imposto. Nesse particular, Agora, eu vou chamar a atenção o seguinte, a Receita, como isso daí tem muita gente que vai pedir, a Receita montou um grupo de trabalho específico para fiscalizar as empresas que estão excluindo o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Então, se for valor pequeno, a Receita talvez não tenha mão de obra para ver tudo. Mas esses valores grandes, a Receita vai montar grupo e agora ela vai ver exatamente se aquilo está correto. Por isso é que tem que ser feito, mas é isso que a gente está mostrando para vocês, numa base e que você não tenha dúvida. O produto. O que pode acontecer? Você tenha produto monofásico, que tem ICMS, e você está excluindo, lá no bolo, você está excluindo dos produtos que são monofásicos, o ICMS. Entendeu? Porque quando você faz esse montante aqui, você não identifica produto. Pode ser que aqui dentro tenha o quê?
tem a mercadoria que teve ICMS, mas efetivamente não teve PIS e COFINS. Então, isso tem que ter cuidado. Porque claro. no bloco 100, se ele fizer pelo bloco 100, tirar da nota fiscal lá do registro 100, C100, tirar o ICMS, ele não está vendo se aquela mercadoria, no C170, qual o regime tributário. Por isso que você tem que fazer a nível de item da nota, não do total da nota. Certo, Torrião, mas utilizando esse programa, seu programa, eu vejo que praticamente esse problema vai ser excluído, né? Eu concordo, sem dúvida alguma. Vai ser excluído. E, baseado nisso, eu acho que a compensação é mais vantajosa para a empresa. Sim. Certo, sim, a princípio, certo? Não, sem dúvida alguma. Tem efeito mais imediato. Exatamente. Porque o que eles querem realmente é isso. Né? Porque eu acho que digo que a restituição vai ficar vai ficar assim como se fosse assim para o futuro, não é verdade? A decisão. E até lá pode ser que a empresa não suporte toda essa carga tributária atual. Isso aí realmente, sem sombra de dúvida. O efeito é mais imediato fazendo a compensação. Agora, fazendo nas bases legais, não há que ter medo. Exatamente. O que a gente chama atenção é o seguinte, que, às vezes, a coisa não é bem feita. Depois tem reflexo. Claro. Por isso é que a maioria do escritório de contabilidade, às vezes, não incentiva as empresas pedirem compensação ou restrição, dizendo, não, pode ser que o fisco vá em cima disso. Isso a gente já tem falado que não existe isso, porque tudo é feito eletronicamente. Então, se ele tem esse direito, está no Código Tributário Nacional, a Receita tem que respeitar, por isso que ela criou a sistemática de perde-compra. Você faz pedido de restituição primeiro, agora depois você entra com a DECOMP, Declaração de Compensação. Tá. Isso daí não tem nada a ver com fiscalização, isso aí é um processo que ela vai ver se você tem direito à luz da legislação. Bom dia, Torrião. Bom dia, Arthur. Pode aparecer, por gentileza, Arthur. Né? A sua contribuição é sempre interessante. Né? Eu estou ouvindo abaixo, o retorno está abaixo. Isso. Arthur, dá um feedback para a gente. Nosso som está legal? O retorno está baixo, o retorno do som está baixo. O que você pensa desse assunto aí do PERDECOMP em relação ao caminho de compensação e restituição? Torrião, Arthur é um contador aí bastante experiente, é contador de empresa de lucro real, ele é representante do CRC também, na Barra da Tijuca e adjacências, então é uma pessoa aí que tem conhecimento, né, na parte do PERDECOMP, né, tem vivência nisso. Arthur, fala para a gente aí, o que você entende aí, o caminho aí mais interessante aí, na sua visão? Bom dia para você, bom dia para o Torrião, prazer em conhecê-lo, que eu não conhecia, prazer muito grande. Então, obviamente, o que o doutor Torrião falou é muito importante, a questão de você estar salvaguardado para evitar futuras sanções fiscais, né? A gente sabe que o fisco ele vai cair para cima mesmo, porque nós temos empresas de grande porte aí que já estão se beneficiando, porque já tinham ações, já tinham impetrado ações e já estão garantidos, né? Agora, eu também concordo com o colega, porque nós estamos vivendo um momento muito atípico, né? A questão da pandemia, nesses 2 anos, mexeu muito com o fluxo de caixa das empresas. As empresas estão muito deficitárias, né? Estão com seus fluxos de caixa comprometidos, muitas tiveram que reduzir quadro, até na nível de produção, reduzir produção. Torrião, para finalizar, como é que a gente pode, então, disponibilizar aí, trabalhar com os contadores aí, com o inspetor fiscal? Como é que nós temos aí um trabalho em relação... demanda de serviço. Pega o XML, entregou o XML e imediatamente você tem um resultado. O que eu chamo a atenção é o seguinte, nos casos de ação judicial, tem empresa aí que tem ação desde 2000. Se não guardar a nota, vai criar problema, porque a Receita vai querer verificar.
Eu estou num caso aí de uma empresa, de um advogado, que a ação dele pega de 2012, mas mudou de contador, aí a partir de 2014 o contador tem o XML, para trás não tem. Então, se ele não achar esse XML, ele não tem como comprovar isso. A ação dele vai ser partida em pedaços. Tem XML, ele comprova. E se não tiver, como é que você vai demonstrar isso? Se você não conseguiu achar o XML? Você não calculou? E hoje em dia, Verdade. não existe mais papel. Depois que foi criada a nota fiscal eletrônica, o XML é o documento. Aí você não vai pedir papel. Ah, me dá o DANF. Não. Então, esses casos que são... se não tiver o XML, porque a maioria das empresas tem dificuldade de achar o seu próprio XML. E isso aí está lá no computador dela, no servidor, mas ela não consegue administrar isso. Ela acha que o contador que tem que fazer, mas o contador tem que pegar o certificado digital dele, entrar no portal, então pegar essa ferramenta tipo Arquiveio, não sei o quê, e já com o certificado digital já vai buscar a forma pasta, aquela história toda. Mas isso tem que estar dentro da casa da empresa. Essa maneira de arquivar documento. Antigamente não arquivava no papel, por pasta, por mês, por fornecedor. Ela tem que fazer isso também com o XML. E ninguém faz isso. Ô, Torreão, concordo com você plenamente. Isso é uma dificuldade que vai ter, sem dúvida nenhuma. Tá? Agora, um detalhe também que eu queria tocar com relação à prescrição. A partir desse momento, eu vou agora começar a fazer essa compensação do período da referência atual. Agora, como é que fica aí a prescrição em relação às referências anteriores? Que esse é um problema que tem que ser analisado. Por quê? Se você não tem, os 5 anos só vai se dar daqui mais algum tempo. Para trás, ele não tem direito. O próprio STF já falou. Para trás só tem direito o quê? 5 anos desde o momento que ele entrou com a ação. Então, se ele entrou com a ação em fevereiro de 2017, ele vai retroagir até 2012. Entendeu? Agora, se ele entrar com a ação a partir daqui, ele não tem mais, se ele não entrou com a ação, ele não pode recuperar antes de março de 2017. Não pode. Ele só pode recuperar antes de março de 2017 se tiver ação protocolada. Se não tiver, agora, se ele não fizer isso agora, não começar fazendo isso agora, nós estamos em 2021, deixar para fazer isso mais adiante, se passar 60 meses, ele vai perder. É isso que acontece na recuperação normal. Cada mês que passa, porque o lançamento ele é por homologação, a partir da ocorrência do fato gerador. Mês a mês decai, cada mês decai um mês. Tem uma decadência. Entendeu? Então, no lançamento por homologação é mês a mês. Tá. Torreão, se passou, aí perdeu. Me permite, é isso que eu também, meu entendimento era esse, porque não há normatização. Se eu demorar mais um mês, é menos um mês que eu fiquei direito, já que eu não entrei com a ação, concorda? Exatamente. Desde que atinge os 60 meses. Por enquanto, ainda não está nesse período. Por enquanto, você não perde, porque tem menos de 60 meses. Tem 50 e pouco, não é isso? Quantos meses tem? 53, mestre. Aproximadamente 53 meses. Mas se a empresa demorar, vamos dizer, a empresa começa a excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS do mês 8 em diante. Mas aí, quando chegar em março de 2022, aí começa já a ser atingido, abril de 2023, já começa a atingir a prescrição, que é o período pretérito relacionado aos 5 anos. Entendeu? Então, a empresa ela tem que desenvolver uma estratégia já para começar a fazer exclusão do ICMS agora, mas já para a gente já fazer aí o levantamento dos últimos meses, até porque a gente também pode fazer compensação cruzada. Tá ok, pessoal? Torreão, mais alguma coisa? Eu só quero dar um exemplo prático. Eu estou com uma empresa aí, que é uma concessionária de automóvel, que já está quase um ano que eles não se decidiram o que fazer. No início, quando nós fizemos o cálculo, era em torno de 600 e poucos mil. Agora já está em torno de 500.
Por quê? Aí demora, não acredita no trabalho, não sei o quê, para ter tomar decisão, está perdendo dinheiro. Exatamente. Porque agora ela decidiu fazer, então vamos fazer agora. Tem que fazer retificação do DCTF, tem que fazer o PER. Enquanto você não garantir seu direito, o que vai garantir seu direito da restrição? É fazer o PER. Se você não faz o PER, por isso que a gente começa sempre pelos mais antigos, para garantir o quê? Para não permitir a decadência. Isso. Porque se você deixar para fazer os mais atuais, você está perdendo lá de trás. Tem que começar lá de trás, porque isso demora. Mas uma vez que você entrou com o pé, você está garantido. E passa a ter correção a partir daí. A empresa fica demorando a tomar uma decisão, ela está perdendo dinheiro. Claro. Perfeitamente. Com certeza. Agora, no chat, pessoal, estou deixando aí no chat agora os meus contatos fixo e telefone celular, tá? Para quem quiser aí saber mais sobre a ferramenta Inspetor Fiscal. Então, estou colocando aí no chat, tá certo? Os meus contatos. Esse telefone, o 99354, ele é Zap. Então, quem quiser saber maiores informações sobre a ferramenta Inspetor Fiscal, para a gente poder aí agilizar o trabalho de recuperação, é só me mandar aí um Zap ou também tem um Instagram, @prof. Samanta Pinheiro, me envia um direct. Tá certo, pessoal? Eu gostaria de agradecer a todos presentes, gostaria de agradecer aí em especial ao Eduardo Torrião Severo da Costa, não é isso? Nosso mestre aí, ex-auditor RFB, entendeu? Por quem eu tenho uma grande admiração, tá ok? Então, nós vamos fazer aí, pessoal, nós vamos fazendo um ciclo de lives. Não percam esse time, estamos vivendo no melhor momento para se fazer recuperação administrativa de créditos fiscais. Então, especialmente aí os contadores, eles devem aproveitar esse momento, inclusive para prospecção de clientes em relação a esse tipo de trabalho. E aí nós estamos aí à inteira disposição dos senhores, tá certo? Para que a gente possa aí fazer aí essas parcerias. No mais, pessoal, desejo para vocês, então, um excelente dia, tá ok? Obrigado. E eu estou agora encerrando a live. Essa live será também disponibilizada para o canal do YouTube, deve ficar algum tempo, mas deve ser disponibilizada, então, até segunda-feira. Desejo a todos aí, fiquem com Deus, um grande abraço. Um abraço a Para todos. vocês também, fiquem todos com Deus. Da mesma forma.